Oi, turma, tudo bom? Bem-vindos à nossa primeira aula, né? Já tivemos aí a apresentação da disciplina e agora a gente vai começar de fato falando sobre os conceitos, né, dessa disciplina, que é Planejamento e Projetos Estratégicos 2, certo? Acredito que vocês já devem ter, com certeza, muita noção em relação ao planejamento estratégico. Mas, como a gente vai começar uma disciplina, acho interessante a gente sempre relembrar os conceitos, né, reforçar eles aí, para que eles possam estar sempre fresquinhos ali na nossa cabeça, principalmente para a gente conseguir utilizar eles da melhor maneira no dia a dia, certo? E aí eu já até escrevi aqui algumas coisas que a gente vai utilizar para exemplificar aqui esses conceitos, certo? Então, assim, primeira coisa, como eu já até falei no vídeo de apresentação, a gente vai ter sempre que relacionar essa questão do planejamento estratégico à execução de projetos, certo? Então, nós temos, em primeiro lugar aqui, eu coloquei nessa piramidezinha, como primeiro lugar a questão da missão da organização. Por que eu coloquei a missão, né? Vocês lembram que a missão é a razão de ser da empresa, da organização, é aquilo que a instituição elege como sendo o ponto principal de toda a razão de ser dela, né? Por que ela nasceu, que necessidade, que problema da sociedade ela resolve, né? Qual é a responsabilidade social dessa empresa. Isso tudo passa pela missão da organização. E aí eu coloquei ela no topo aqui da pirâmide, né? Missão da organização, porque após a missão a gente vai ter alguns níveis, certo? E em relação a esses níveis, a gente vai ter logo após a missão, né, que vai estar sempre que está alinhado com a missão, é a questão do planejamento estratégico. Então aqui a gente tem no primeiro nível todos da organização unidos para alcançar os objetivos, né, da missão organizacional. Então a gente tem a empresa tem a missão, e aí todas as pessoas da empresa trabalham comumente para chegar a alcançar os objetivos dessa organização que está ligada à missão, certo? E aí a gente tem aqui dentro do plano estratégico, claro que não é todo mundo que participa do planejamento estratégico, né? É apenas as pessoas que estão no nível estratégico da organização, os gestores. Porém, a gente tem que lembrar que os gestores eles estão lá representando também os seus setores, os seus departamentos, né? Então, necessariamente eles vão levar a visão desses setores, né? O ideal é que seja assim. E aí eles vão traçar planos estratégicos para que sejam alcançados esses objetivos, né? Relacionados à missão da empresa. E aí, a partir disso, a gente tem os setores, né, que vai passar para o nível tático, e aí é onde esse pessoal do estratégico vai repassar para o nível tático os planejamentos que foram feitos, né, visando, né, toda a organização, certo? Pensando em toda a organização. E aí, dentro desse nível também, do nível tático, também vão ser feitos, né, também vão ser elaborados planos, só que planos táticos, mais relacionados, mais focados em cada setor, certo? Então, no primeiro nível, que é o estratégico, a gente vai pensar na organização como um todo, e no segundo nível, a gente vai pensar departamentos, setores, certo? Para chegar no último nível aí, que é o nível operacional, né? Aonde o planejamento estratégico também direciona as ações e os planos operacionais, certo? Então, quando chega aqui no nível operacional, a gente vai falar da questão de mais de processos, operações, diretamente das tarefas que serão executadas, do que precisa ser cumprido, né, para ajudar lá no plano estratégico. Então, tudo vai vir, né, em função do planejamento estratégico da organização. Por isso que eu falei para vocês que essa disciplina ia ser muito importante, certo? E aí, a gente vê que nos planos estratégicos, a gente tem que
lembrar, né? Lembrar e avaliar a situação atual da empresa, o cenário onde a empresa se encontra, né? Quais são os fatores que essa empresa internamente tem como pontos fortes, pontos fracos. Lembro lá da matriz SWOT, da matriz FOFA, né? Que é onde tem os pontos fortes e fracos. Então, essa empresa vai ter que ter em mente isso, né? Analisar essa situação atual dela e também em relação às ameaças e às oportunidades, que são os fatores externos da organização. Então, ela vai ter que ter essa questão em mente para que ela possa, né, conseguir fazer projeções de futuro, que seria o próximo passo em relação ao planejamento estratégico. Eu vejo onde eu estou, né, e vou traçar o caminho de onde eu quero chegar. E aí já vai estar ligada à visão da organização, certo? A visão que é aquela parte da identidade da empresa, que é onde a empresa quer chegar. Então, se eu sou uma empresa que tem uma missão bem estabelecida, eu vou, claro, ter objetivos, e esses objetivos vão me levar a algum lugar. E esse caminho que eu vou percorrer, a partir dos objetivos, as metas que eu vou traçando e vou alcançando, faz parte da projeção de futuro, certo? Que está dentro da visão organizacional. Então, quando eu atingir, quando eu conseguir chegar naquele nível que eu planejei, onde tudo que eu tracei como caminho, acabei conquistando, aí é onde eu vou traçar novos planos. É por isso que o planejamento estratégico, ele nunca acaba. É uma coisa que vai sempre se refazendo, né? Então, a missão da organização geralmente não muda, porque a empresa nasceu por aquele motivo e ela continua viva por aquele motivo. Mas a visão, geralmente, ela muda, porque é como a nossa vida. A gente traça um objetivo, a gente alcança, e a partir do alcance daquele objetivo, a gente busca um novo objetivo, né? E assim também acontece nas organizações. E aí, a partir da visão, gente, a gente tem que considerar, né, dessa projeção de futuro, como eu já falei, os cenários, e os cenários, tanto dentro da empresa quanto fora, né, no ambiente interno e no ambiente externo, ele gera o quê? Ele tem a presença muito grande de mudanças. Então, a gente pode ver na situação atual que a gente está vivendo, né, da pandemia, o quanto que essa situação está mexendo com as empresas, né, com as organizações, com a nossa vida. Por quê? Porque é um fator externo, um fator muito forte, que consegue, né, influenciar em toda a organização mundial, consegue influenciar diretamente na economia, e essa influência na economia, ela chega até as organizações, as empresas e a nós como cidadãos, né, como seres humanos que vivem nessa sociedade. Então, aí, essa questão das mudanças, ela sempre vai estar presente. Mas eu até costumo falar assim, antes, quando a gente falava para os alunos de relação a mudanças externas, que muitas vezes não eram, de certa forma, exemplificadas, e aí agora, com esse momento de pandemia, é muito fácil a gente perceber o quanto que uma mudança, né, algo que vem aí ocasionando várias tendências de mercado, consegue mexer no planejamento de qualquer organização. Então, aí a gente vê a questão, né, dos deliveries, a questão da higienização dos produtos, a questão da flexibilidade dos serviços, a questão do trabalho mais flexível, né, trabalho em casa, e em outras coisas em relação ao mercado que mudaram, né? Que são tendências que vão continuar após esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Então, aí a gente vai ver que essas questões de mudanças, elas vão estar parando totalmente e sempre vão estar parando o planejamento estratégico, certo? E além dessa questão das mudanças, vamos ter a questão da inovação. Porque onde existe a possibilidade de mudança, existe a possibilidade de inovar. Então, é onde surgem as oportunidades. E dentro das oportunidades, é onde o conceito de inovação acaba se concretizando, certo? E aí onde as empresas vão poder
exercitar a sua capacidade de resolver problemas, né? Que vai resultar lá na criatividade aqui. A gente vai já falar para vocês sobre isso. Em relação, né, a isso tudo, o planejamento estratégico ele vai ser responsável por elaborar estratégias que ajudem a organização a chegar onde ela quer. Então, se lá na missão da organização ela tem uma missão forte, né, ela tem uma razão de ser forte, ela vai saber muito facilmente aonde ela quer chegar. E a partir dessa visão bem estabelecida, a gente vai conseguir fazer um planejamento que esteja alinhado com todo esse processo da organização. E aí, através dos planos, que são vários, não é só um, a gente faz o planejamento geral, mas esse planejamento geral ele é dividido em etapas, metas, né? E essas metas que podem ser maiores ou menores, e a partir do momento em que essas metas elas vão sendo alcançadas, a gente vai chegando mais perto de atingir o nosso objetivo. E aí, durante o processo, como eu já disse, pode ser que aconteçam muitas coisas que precisem de reajuste. E esses reajustes também podem ser feitos a partir do planejamento estratégico, né? Então, vamos pensar ali nos jogos que a gente joga, xadrez, né? Não sei, dama, cartas. Esses jogos que são necessários, né? Um pouco da nossa capacidade de resolver problemas. Então, na empresa vai ter, né? Praticamente todo dia é uma selva de problemas, praticamente, né? Assim. E aí, quem vai ser responsável de dar uma diretriz para os funcionários, para as pessoas que estão ali nos cargos de liderança saberem a melhor maneira de seguir, vai ser justamente o planejamento estratégico. Então, se a empresa está passando por um problema financeiro muito grave, por exemplo, aí é a hora de todo mundo se reunir, fazer um planejamento estratégico para tentar solucionar aquele problema que está abalando toda a organização, né? Então, aí foi só um exemplo simples, mas poderia ser outro, poderia ser uma crise de imagem, né? Poderia ser uma paralisação de um setor, e aí vai ser N motivos, né? Os responsáveis por ocasionar, de repente, um remanejamento dentro desse planejamento estratégico. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é necessário que vocês saibam que uma vez feito o plano estratégico, nem sempre ele vai permanecer até o final da mesma maneira. É por isso que a gente vai falar de cronograma, a gente vai falar de métricas ainda, de qualidade, controle de qualidade, né? Para que vocês tenham essa visão de que nenhum planejamento ele é estático, pelo contrário, ele é dinâmico, ele é algo que precisa ter espaço para remanejamento, para ser flexibilizado, ok? E muitas vezes até ter mais de uma previsão. Então, a empresa ela não deve prever só o cenário positivo, ela deve prever também o cenário negativo, né? Então, assim, pode ser que a gente trace esse planejamento, que a gente consiga atingir todos os resultados e dê tudo certo, que seria o cenário ideal. E pode ser que não, pode ser que a gente não consiga atingir todos os objetivos. E é por isso que é necessário que, durante a execução dos projetos, sejam feitos os acompanhamentos, né? E aí, se o planejamento é bem feito, né, ele vai gerar os projetos. O que é um planejamento bem feito? O que o planejamento vai fazer, né? Ele vai falar sobre o que deve ser feito, né? Por que deve ser feito, que está alinhado lá com a missão da organização, como que deve ser feito. Existem ferramentas como a 5W2H, que a gente também vai falar mais à frente, que são ferramentas que ajudam no desenvolvimento dessas ações, né? Então, se esse planejamento for bem feito, ele vai gerar vários projetos, certo? E esses projetos estratégicos serão executados pelas pessoas da organização. E essa execução, que também deve ser a melhor possível, ela vai estar repleta de quê? De criatividade, né? Da disposição, da motivação do trabalho em equipe, né? Daquelas pessoas. Então, é necessário que haja um alinhamento geral em relação ao planejamento estratégico, né? Porque ele vai ser, de certa forma, um guia geral para a organização conseguir chegar
aos objetivos que ela traçou, né? E aí, vendo tudo isso, né, para a gente tentar finalizar com as vantagens, né, como a gente colocou lá no cronograma de vocês. Quais as vantagens de utilizar o planejamento estratégico? Então, vamos imaginar se a gente está caminhando por um caminho que a gente não conhece direito, que a gente ainda não passou por ele, a gente não tem um mapa, não tem um celular para localizar, não tem uma bússola, não sabe olhar o sol e ver em qual lado que a pessoa está, se é no leste, se é no oeste. Então, imagine aí que você está num ambiente que você não consegue se localizar, certo? Então, o planejamento estratégico ele vai servir para isso, para localizar a organização, para direcionar os esforços e, a partir desse direcionamento dos esforços, conseguir colocar a maior capacidade possível diante em prol, né, de atingir aquele objetivo maior e aqueles objetivos, aquelas metas que a organização definiu. E isso tudo, gente, traz vantagem competitiva para a organização. Então, assim, as vantagens de utilizar o planejamento estratégico está justamente voltada nessa questão de diferenciação, né, de sair na frente, que a gente sabe quando a gente fala de mercado, ainda mais no mercado competitivo onde a gente está atualmente, é aquela organização que ela consegue sair na frente, que ela consegue ter uma vantagem competitiva, ela consegue destaque, diferenciação. Isso daí gera o quê? Gera melhores resultados, né? Gera um engajamento melhor em relação dessa empresa com seus clientes e vice-versa. E isso daí faz com que a organização cresça e se estabeleça. Apesar do cenário atual, né, em relação ao cenário pós-moderno que a gente está, que nenhuma organização ela é perene, né? A gente sabe que hoje em dia não tem como você garantir que a organização ela vai ser perene, né? Mas tem como garantir que a partir do planejamento estratégico essa empresa ela continue se adaptando às mudanças que estão acontecendo no mercado e a partir dessa adaptação, né, ela vai conseguir sobreviver, né, e manter a razão de ser dela, né? Porque é muito possível a empresa de repente começar vendendo um produto e acoplando outros produtos ou mudar um pouco de segmento e manter a missão da organização, né? Isso vai depender muito do planejamento estratégico que ela for fazer. Então, aí nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais sobre os outros temas que a gente delimitou para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, vocês podem comentar, né? Tentar entrar em contato comigo, qualquer dúvida que tiverem, certo? O que não tiver ficado tão esmiuçado é porque é um assunto realmente que vai ser trabalhado passo a passo de acordo com os conteúdos que a gente deu para vocês, tá bom? Então, gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até a próxima aula. Tchau!